Boa noite. Hoje nós vamos falar das cidades espirituais, que às vezes pode soar assim ainda muito difícil para nós entendermos isso, mas nós vamos falar de uma certa maneira que não vai ter como nós duvidarmos disso. E essa cidade no plano espiritual, ela é habitada por espíritos que trabalham, estudam, se divertem, como todo mundo aqui na Terra. Só que é muito difícil a gente conceber alguma coisa que não tenha a espessura física que nós temos. Mas isso não foi só nós, não. O Chico, quando foi escrever sobre a cidade Nosso Lar, ele teve algumas dúvidas. Mas será que isso existe? A dúvida dele foi tão grande que o Emmanuel teve que tirar ele em sonho e levou ele em desdobramento para conhecer a cidade do Nosso Lar. E falou, olha, é sobre essa cidade que você vai escrever. Aí, ele indo lá pessoalmente, ele volta, então ele já começa a escrever, mas não assim com tanta convicção que aquilo existia de verdade. Para ver que é o Chico. Agora vocês imaginam um de nós, né, que também preso, que nós somos na sombra do nosso passado, nas experiências que é torturante, porque nós ainda só gravamos o que passa na carne. Daí que nós não temos o conhecimento do valor do amor, do conhecimento dos sentimentos que nos credenciam ao crescimento, de deixarmos de voltar um olhar para nós e de buscar uma comunhão conosco e com Deus. A gente deixa de fazer isso todos os dias. Agora, para nós que somos ainda muito presos à matéria, fica difícil. Imagina para aquele que ainda não buscou nada disso aqui na Terra. Então, a própria verdade é a coragem de enxergar primeiro os nossos defeitos. Porque se nós não enxergarmos os nossos defeitos, como é que nós vamos corrigir aquilo que você tem e ignora? Aí já fica muito difícil. A dificuldade das nossas virtudes, que nós temos também as nossas virtudes, que já está escrita na nossa alma. Porque a nossa alma, antes de nós encarnarmos como espírito, nós éramos puros e bons. O que nos modificou muito foi a nossa encarnação, que nós começamos a ver pelo lado do corpo físico, não pelo lado do espírito. Imagine, se a morte física chegar hoje, eu pergunto, que bagagem nós vamos levar para o outro lado da vida? O que você tem para levar? Discussões, brigas, confusões? Será que essa bagagem não é pesada demais para nós passarmos desse lado para o outro? Ou a gente tem amores, bastante fraternidade, os nossos carinhos com os nossos e amor no nosso coração. Será que não seria muito mais leve se nós tivéssemos isso? Aí o André Luiz manda para nós, principalmente todos nós que ainda estamos encarnados, ele manda dizer assim, amigos da terra, podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. É uma sombra. Porque a gente nunca sabe o que tem do outro lado do túnel. Mas para você não ser surpreendido, vamos começar a dar uma olhada no nosso interior agora. Aí ele diz ainda, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora,
para não chorar depois. Porque depois é um choro que pode não ter lágrimas, mas tem uma cadeia muito grande de sofrimento. De sofrimento. Então nós estamos encarnados, mas ainda acreditamos muito pouco que a vida vai continuar. E o bom da doutrina espírita não foi criar a doutrina só para falar com o espírito, não. A principal tarefa da doutrina é dizer para todos nós que a vida vai continuar. E vai continuar do jeito que você saiu daqui. Que a Terra foi só um preparo para a gente chegar desse lado. Entre diversas culturas da humanidade, desde a antiguidade, existe a tradição de uma terra sagrada. Todo mundo acreditava numa terra sagrada, que considera-se um paraíso. Isso desde os nossos primórdios, que todo mundo tinha isso. Acreditava, então, que tinha um paraíso. Mas como era antigo, muito antigo, eles acreditavam que para esse paraíso só iam as pessoas consideradas rei. Então esse local poderia ser conhecido por aquele que fosse merecedor, honrado também e puro, além dos reis, rainhas e chefes. Então todo mundo já estava acreditando. Se você fosse muito inocente, você poderia ir para este mundo e lá neste mundo eles colocarem em você a imagem que o mundo continuou lá. Se você não fosse inocente, tinha que voltar e realmente pagar pelos seus débitos e se tornar inocente e puro, para que não tivesse maldade para habitar um mundo onde só os bons espíritos habitariam. Na Grécia, essa terra seria o Monte Olimpo, conhecida também como Cidade dos Deuses, onde é proibida para os humanos, e onde os espíritos viviam, sonhavam, trabalhavam e tinham família. Então eles também acreditavam, de uma certa forma, que existia algo além da terra. E no budismo, o monte chamado tibetano é o reino sagrado entre a Sabala, e termo que é em sânscrito, significa um lugar de felicidade, paz, tranquilidade. Só era habitado por seres iluminados. Sem isso, não poderia ir para lá, até porque ele seria inútil, porque ele não tinha como comer, como se divertir e como falar. Então é inútil uma pessoa que não é iluminada estar numa cidade de luz. É isso que eles pensavam. Cidades situadas em inúmeras dimensões paralelas ao planeta Terra podem ser encontradas na mitologia de diversos povos. Para o nórdico, era o Assá, que era uma cidade que eles botaram esse nome. Para o povo da Mesopotâmia, era a terra de Amente. E a gente sempre vai achar isso no livro Sagrado dos Mortos. Eles acreditavam que os seres que habitavam essas cidades podiam entrar em contato com os habitantes da terra. Todos esses habitantes que eram superiores, eles poderiam vir na terra e conversar com as pessoas que aqui moram. Ele transmitia algumas informações para que o povo da terra também pudesse evoluir. Porque, de uma certa forma, o povo evoluindo, a terra poderia sair das condições que estava primitiva e avançar para um mundo um pouco mais iluminado e seria muito melhor para os seus habitantes. Grande parte dessas ideias e mitos sobre cidades sagradas se transformou em base para muitas crenças religiosas. Muitas delas foram criadas
acima dessas crenças que aqui estão. Alguma dessas concepções tem sido objeto de estudo e cientificamente eles buscam, quase todos os cientistas, eles buscam ver se essa cidade realmente existe ou não. O que é que eles desistiram de procurar? Porque eles estavam procurando uma cidade que tivesse toda a conotação física que tem a Terra. Só que nós, e os cientistas, não admitem que pode existir também outros materiais, né, de raro efeito, que pode também construir, que não precisa ser tão grosseiro quanto a matéria da Terra. Seria mais sutil. Mas eles também não aceitam dessa maneira, então por isso, às vezes, começam a desistir. Aí no Concílio de Constantinopla, em 533, assim como o conceito sobre reencarnação, eles então falaram, olha, vamos parar com esse negócio de procurar uma cidade fora do planeta Terra. Até a metade do século XIX, essa teoria sobre os mundos paralelos foram completamente esquecida. Vamos deixar isso para lá. Porque as pessoas não se comunicam, não tem nada a ver. Até que, em 1848, as irmãs Fox começaram a falar que elas estavam fazendo contato com o espírito. Aí, como era nos Estados Unidos, e os Estados Unidos já era uma grande potência, que já estava crescendo cada vez mais, todo mundo começou a voltar para Indusville, da onde tinha as irmãs Fox, que começaram a perguntar para ela como é que aquilo poderia estar acontecendo. E vindo dos Estados Unidos, começou a se alastrar para toda a Europa, todos os lugares, existia indício que os espíritos tentavam comunicar com as pessoas da Terra. Seria uma comunicação de espírito, de todos eles espíritos, com encarnados. Aí começou todo mundo a procurar. Aí na Europa mesmo, que ia para ali, ia para cá, e o objeto de contemplar o mundo espiritual, de ter um contato com o mundo espiritual, melhorou muito. Aí foram buscar. Nessas experiências foram usadas também até as mesas, que por intermédio das mesas teve as primeiras comunicações, que as mesas girantes, e dali eles foram usando outras coisas mais. Quando Kardec publicou, em 1857, o Livro dos Espíritos, a febre sobre o contato com os espirituais se estabilizou. A partir dessa época, o mundo espiritual cresceu. Então, muitas pessoas que já tinham alguma predisposição começaram, então, a procurar de cabo a rabo. Vamos ver se realmente os espíritos fazem realmente contato conosco. O mundo espiritual para os espíritos é tão real e dinâmico quanto o mundo físico são para nós vivos. Gente, qual é a dificuldade que nós temos de aceitar isso? É a falta de fé. As pessoas dizem que têm fé, mas duvida de tudo, até da própria existência. E tem muitos que batem no peito, eu tenho fé. Se falar 2 ou 3 vezes, não tem fé coisa nenhuma. Ele quer ter e não tem. Mas e a nossa intuição surda? Ela não fala da continuidade? Será que não fala? Por que, então, que todas as religiões cultuam, às vezes, os mortos, de uma forma ou de outra? E para onde eles foram? Aonde eles estão? Nas cidades que existem em todos os planetas, tem a cidade para onde nós vamos. Dependendo da nossa vida, do nosso quinhão na Terra, é para lá de uma dessas que nós vamos. As cidades no plano
é tão parecida materialmente com nós, que muitos espíritos, quando acham-se nessa cidade, ele acredita que não morreu. Que é tão igual, que ele diz assim, bom, eu não morri. Porque se eu tivesse morrido, eu não estaria no mesmo ambiente que eu tive agora. Então, alguma coisa aconteceu comigo, mas que não é a morte. Aí eles vêm, eles falam com as pessoas. Alguns chegam a pensar que ficaram loucos. Mas por que eu falo com meu filho e meu filho não me responde? Falo com a minha esposa, falo com a minha mulher, e elas não respondem. O que está havendo? Então está havendo alguma coisa comigo. É onde eles entram também e achar que está vivendo um pesadelo interminável. Só pode ser um pesadelo. Essa vida que eu estou vivendo, isso não existe. Eu vou lá, falo com eles, e eles não respondem, eu vejo, mas ninguém fala comigo. Só que ele, a partir do momento da morte física, o calendário parou para ele ali. Passa 10, 15, 20 anos, e ele ainda continua 10, 15 anos atrás, no mesmo horário. Bom, hoje a pessoa não falou comigo, mas amanhã ela volta a falar. Muito desses espíritos assiste o próprio enterro, velório, sepultamento. Eles vão no funeral. Mas eles dizem, não, aquilo que está ali não sou eu. Eu estou no funeral porque a minha família toda está aqui. Inclusive, meus parentes estão chorando, mas aquilo que está lá dentro não sou eu. Claro que ele sabe que é, mas ele nega, porque ele também se vê, de uma forma ou de outra, ele está ali no meio de todos, então não é ele. Então André Luiz conta que inúmeras cidades se localizam nas esferas vibratórias, algumas grandes, há outras menores, onde os habitantes têm um nível vibratório semelhante. Então, por que tem tanta cidade? Porque o nível de vibrações são diferentes um do outro. Não seria justo uma pessoa que comete um suicídio e morar numa mesma cidade, né, logo assim que desencarna, aonde aquele outro teve uma vida e morreu realmente por esgotamento dos seus órgãos. Não seria justo. Então, por isso que tem umas cidades maiores, outras cidades menores, aonde cada um vai habitar uma cidade de acordo com o que ele andou fazendo aqui na Terra. Em todas essas cidades, existe um solo consistente, igual à Terra. Porque lá o espírito também tem uma outra conexão de vida, ele é semimaterial, e é a mesma coisa, e lá também, coberto com uma grande variedade de plantas, árvores, flores, e também frutas. Tem tudo isso lá, de uma forma diferente, mas tem. Aí, ele diz assim, existe também animais que ficam pouco tempo nas colônias, porque os animais reencarnam rápido. E na pergunta dos espíritos do livro 591, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Nos planetas superiores, as plantas são mais evoluídas? Ele falou, sim, as plantas são mais evoluídas, os animais estão mais evoluídos. Mas o homem é sempre homem, as plantas são sempre plantas e os animais sempre animais. Então, no livro dos Espíritos, conta tudo isso que nós estamos falando. Que tem, o animal desencarna, fica com duplo, e logo em seguida ele reencarna, mas tem uma grande cadeia de animais lá. Grande leva de animais, de todos os tipos.
Tu pode, né, ver semelhante até o que você teve. Mas eles estão lá e voltam sempre para reencarnar muito rápido. Na cidade pode-se observar também um sol, né, um céu, nessa cidade tem. A vida social nas colônias são intensas. E se destina a preparar o espírito para o seu regresso ao planeta do outro corpo físico. Então, tem lá aquela movimentação toda, mas só que você ainda deixou algumas coisas que você precisa reencarnar para pagar e voltar. Então, é nessas coisas, é essa força que as pessoas têm que ter para vir para a Terra. Porque as pessoas de vir de lá para cá é muito penoso. Morrer é muito mais fácil. Mas quando a gente está no corpo físico, nossa senhora, falar é um soninho de leve. Não, mas eu não quero, não. A pessoa se pega a tudo, mas ele não quer ir de jeito nenhum. Depois está lá, não quer voltar de jeito nenhum. Agora tem que ser Deus mesmo para aguentar a gente. Porque, nossa, como nós somos complicados. Nós somos muito difíceis, muito difíceis. A população se reúne diariamente num crepúsculo, para ele ouvir sempre o diretor daquela colônia rezar para eles. E cada um faz sempre um pedido. Um faz pedido, o outro pede para não voltar mais, mas isso não vai ter jeito. Outros realmente querem crescer, mas tem que crescer pelo estudo, e todos aqueles que têm que pagar suas contas, têm. As construções são semelhantes às da terra. E nas cidades é possível encontrar casas, hospitais, escolas, bibliotecas e até templos. Porque ninguém vai violar o que você quer para você. Mas tudo isso tem lá. Tudo tem lá. Se você quiser migrar ou estudar música, você vai estudar música. Porque você é um animal em evolução. Estando num corpo físico ou não, você está em evolução. Então você tem que crescer, de um jeito ou de outro. Os habitantes, todos os habitantes, usam roupas. Aqueles que já têm mais tempo na colônia, é eles mesmos que fazem a confecção da roupa deles. Aqueles espíritos que acabou de chegar, ele não tem condições de confeccionar as roupas. Aqueles que são mais adiantados, vai confeccionar a roupa para ele. Então eles vão sempre. E aqueles que gostam de ajudar, porque em todo lugar tem isso, correm para ajudar esses espíritos a confeccionar suas roupas, indicar, levar ele nos lugares, assistir algumas coisas que estão acontecendo na Terra, quando não vai prejudicar a evolução dele lá. Tudo isso é feito lá, sempre com alguém que pega pela mão e leva sempre no intuito de ajudar. Os espíritos mais evoluídos te deslocam por meio de volitação. Aqueles, como eu acabei de falar, que recém-chegado, ele tem uma condução para carregá-los, até que eles se livrem do peso da carne, que ainda é muito, muito, muito presente neles. Aí eles vão começar a volitar também, como os outros fazem. Aí, assim, aqueles que já estão bem mais adiantados, eles fazem espécie de um voo. O outro mais pesado pega a condução. Então, vamos lá, o veículo de transporte é para todo mundo, não tem veículo particular. A partir do momento que você deixa de usar o ônibus, né, coletivo, você passa, então, a volitar. Aí você vai na velocidade do seu adiantamento e da sua evolução. A alimentação é feita sempre de acordo com o grau de evolução de cada um. Aqui, então,
E para compreender bem esse processo, é necessário entender a constituição do espírito. O que o espírito necessita. Aí aqui tem uma coisa muito bem explicada. Ele diz assim: o corpo dos espíritos é conhecido por diversos nomes, né? Duplo etérito, perispírito, psicossoma, no Egito chamava de Ka. Então, toda alimentação no plano espiritual, é a base de frutas, legumes, essas coisas. Por que não tem carne lá? Porque o duplo etérito não precisa da proteína animal. Mas como o homem tem o corpo semelhante ao dos animais, que se alimentam também de carne, a maioria de nós na Terra, necessitamos da proteína da carne. Depois a gente vai virar vegetariano. Porque aí você não precisa mais, porque você não tem um corpo físico para você alimentar. A matéria, toda essa matéria é tirada do fluido cósmico universal. Então, o perispírito também é tirado de tudo, é tirado desse fluido cósmico universal. Aí, nas cidades escritas por Allan Kardec, por intermédio de André Luiz também, os habitantes precisam do alimento. Muito menos denso, mas ele precisa do alimento. Basicamente, tudo vegetariano, até sopa, essas coisas eles fazem lá. E da mesma forma que as pessoas na Terra, cada um precisa de um tipo de alimento aqui. Lá também é a mesma coisa. Só para ver que não vai diferenciar muito um lado do outro. Então, quando vocês morrerem, né, que eu espero que não seja agora, para não ir perturbar lá em cima, porque perturba muito. Então, quando chegar lá, que vocês vão ver uma semelhança muito grande com o planeta Terra, não vai dizer que nunca ninguém te falou nada. Então, você não devia estar ouvindo essa palestra. Porque depois que tu ouviu, tu está comprometido. Não adianta desligar correndo agora, porque agora você já não pode falar que ninguém te disse sobre a vida que tem depois da vida. Então, todos esses espíritos que chegam lá, gente, ele precisa descansar e precisa dormir. Enquanto ele estiver ainda sacudindo o peso da carne na terra, ele precisa de tudo isso. Com o tempo, a necessidade do sono vai diminuindo. E ele passa apenas a repousar para repor a energia. Mas aí é muito mais rápido. O que eu gastei hoje, como o meu duplo, o meu corpo perispiritual precisa da energia para o meu trabalho amanhã, eu tenho que agora parar um pouco e repor a energia que eu gastei. A linguagem usada em geral é a linguagem da mente e do pensamento. Mas a expressão oral também falada é usada. Porque às vezes o espírito, aquele que eu disse que ainda não está tendo condições de entender o que você está falando, está pensando, você tem que falar com ele. Aí as cidades são dirigidas por um governador, que tem autoridade sobre todos os habitantes. Tem um governador em cada cidade dessa. Cada cidade dessa tem um governador e todos os habitantes fazem realmente e devem para ele obediência. Aí, saindo daquele ali, sempre troca um governador pelo outro, mas ele é uma pessoa que atende todos, a fim de adiantar as pessoas nas suas evoluções, na sua evolução, que mais tarde as pessoas lá assistem filmes, dizendo, olha, quando vocês saírem dessas condições que vocês estão, ainda não tão dependente do planeta Terra, tem esses planetas, eles vão mostrando, que é de coisas maravilhosas, lindas, porque lá já não existe nem zona umbralina. Enquanto nós estamos aqui na Terra, tem a zona umbralina, mas lá não tem mais.
Então, abaixo do governador estão 7 ministérios, geralmente formados por 12 ministros e diversos funcionários. Diversos funcionários. Por isso que eu digo sempre para a pessoa, se você é espírita, vê se você chega lá já com um empreguinho aqui. Arruma uma casa para tu fazer um trabalho, porque tu chega desempregado lá, é triste. Arruma um emprego aqui. Porque aí tu já chega lá, eu trabalhei lá no Grupo Fraterno. O dirigente não valia nada, mas eu trabalhei do amor, com coração aberto. Então, é assim, são eles da comunicação, do auxílio, esses são os ministérios que tem lá. Vê aonde você quer fazer alguma coisa, e tem uma coisa muito, muito importante. Logo no primeiro carro que você tem lá, você vai copiar o que teve aqui na Terra. O que você fazia aqui? É o que você vai fazer lá. Quando o Chico perguntou para o Emmanuel, perguntaram primeiro para o Chico, o que você vai fazer quando morrer? Ele falou, não sei, vou perguntar para o pai. Aí o Emmanuel chegou e falou, pai, o que eu vou fazer quando morrer? O que você faz aqui? Sou médium. Vai ser médium lá também. Não vai mudar. Porque nós achamos que os livros, todos, a coleção de livros de André Luiz, foi escrito por ele. Não. Ele ditou o que os outros, que tinham uma evolução muito maior, passou para ele falar para Chico. Não foi ele não tinha ainda a evolução para escrever Evolução em 2 Mundos. Não. Mas ele serviu também de intermediário. O Chico também vai servir de médium, segundo o que Emmanuel disse. Ainda os departamentos de hospitais. O hospital tem a vigilância, que eles colocam vigias para que não sejam penetrados aqueles espíritos que ainda não têm condições de estar lá dentro. Como no nosso lar, a pessoa vê isso. Espírito que ia bater pedindo ajuda, mas que no fundo eles queriam perturbar a paz interior. Por isso que eu falo sempre, tem que ter cuidado nos centros espíritas, porque vem sempre uma pessoa querendo tumultuar o trabalho do centro. Porque para eles é ótimo. Como nós tivemos recentemente aqui, uma pessoa que no meio de 50, só ele gritava, só ele queria se jogar no chão. Eu falei, não, aqui não. Porque nós estamos aqui para ajudar. Mas se você vem aqui para atrapalhar, nós não temos como te ajudar. Você tem que ter coragem e peito para dizer isso é falta de caridade. Se for falta de caridade, é ele contra 50 pessoas que estão lá dentro. Não é assim? Então nós temos que ter esses cuidados, sim. Por isso que tem os vigias lá, em todos os centros espíritas também tem os guardas e os vigias, para tentar peneirar o máximo de entrada de espírito que vem para tumultuar. E os encarnados, quem tem que tomar conta são os dirigentes da casa, para ver se realmente tira ou faça qualquer coisa, mas que não deixe ele atrapalhar o bom andamento do serviço que ali é praticado. Isso não pode e não deve deixar acontecer. Os espíritos mais evoluídos de cada cidade espiritual exercem a função de instrutores nos demais moradores, pois a apresentação da instrução é fundamental nas colônias. Ele está sempre dando aula do que nós fomos, o que nós não devemos repetir no erro, e nos prepara para a próxima encarnação. Eles começaram a nos preparar para a próxima encarnação. Então, o que é que nós temos que fazer? Agora, a primeira coisa que nós que estamos encarnados, nós deveríamos fazer, é trocar o medo por confiança em Deus. É trocar o medo que nós temos de morrer em confiança em Deus. Olha que beleza. Eu sou filho de Deus. Ele não vai me desamparar. Amanhã, para onde quer que eu vá, eu sei que Ele vai estar me olhando de alguma forma. Então eu vou trocar todo o meu medo que eu tenho hoje
pela confiança em Deus. Se eu não quero ou não tenho essa força, eu penso nas palavras de Jesus. Porque eu sempre falo para os espíritas que a doutrina espírita é Jesus em ação. Se você não pratica dentro do espiritismo tudo que ele praticava, dá de graça as coisas, fazem as coisas que ele fazia, sem ver a quem ele fazia, você também não está servindo. Eu estou falando de Jesus primitivo, não Jesus que você encontra nas igrejas de ouro. Esse Jesus não é o mesmo que andava descalço e pregando o amor de Deus às pessoas simples e humildes. Então, nós temos que fazer isso agora. Que lá existe, também no plano espiritual, existe seminário, palestra, sempre ministrada por pessoas que têm realmente a pura vontade de fazer as pessoas se livrarem das mazelas, das coisas ruins que ele praticou. Porque ainda se deixou alguma coisa dentro dele, é melhor que ele se torne conhecedor para tentar evitar de qualquer maneira, a todo custo. Porque coisa boa, se você realmente se torne uma pessoa leve e agradável, não para os outros, mas para você mesmo. Então hoje, nós estamos se livrando de mais uma carga pesadíssima, que nós estamos hoje ainda temerante, muito temente à morte. Não é isso. É uma transição. Nós vamos sair de um lado e vamos para o outro. Então, nessas conferências e as palestras que lá existem, você pode fazer pergunta. Você pode realmente crescer muito. E quando a gente encarna aqui na Terra, tu vem com todos os dons que você aprendeu lá. Porque aquilo vem de dentro para fora. E você vai levar para todo canto onde você for. Isso aí é o amor de Deus para conosco. Então, nas colônias, o trabalho é um dos mais valorosos que tem. É um instrumento para a nossa habilitação. É um instrumento para nos libertar. Porque o que a gente pensa? Ah, morreu, agora vou... Não. Aí você vai começar a fazer um trabalho que te dá prazer. É o trabalho que você vai ver a cada grão de que você coloca. Você vai ver o quanto que você está sendo bom contigo. E quanto você está se libertando do peso da carne que tanto mal te fez. E você não percebeu. Então a evolução espiritual é usada como uma terapia ocupacional. Também tem o horário até para almoço. Principalmente quando nós vamos chegar lá. Tem horário até para almoço. Você vai lá, se você ainda se alimenta dos frutos da fruta, dos legumes, você para, vai e faz exatamente como aqui. Não tem que nada diferente. Nada diferente. A única coisa que tem diferente é o nosso susto. Que tu vai chegar lá, não muda muito. E tem muita gente que diz assim, quando morre um ente querido, nossa, fulano morreu, o que será de mim agora? O que será dele? Porque eu ainda fiquei com a maioria dos parentes que eu adquiri na terra hoje, e ele vai numa pura ignorância para lá, não sabe nada, entra num choque muito grande, porque não mudou nada, eu continuo vivo, só que eu não tenho meus parentes do lado. É a hora que ele faz tudo para voltar para casa. Existe também lá uma colônia que é socorrista, que amparam aqueles que desencarnaram por motivo diverso, como doença ou problemas, terrenos, qualquer um. Há também para os ateus, todos que não possuem nenhuma visão espiritual.
todos são socorridos. Todos são socorridos. Deus é bom para todo mundo. Eu posso até não aceitar o teu socorro, mas todos são socorridos. Aqueles que já têm um nível espiritual, dá menos trabalho e já leva para um lado. E aqueles outros que não teve absolutamente nada, eles ainda assim são tratados com carinho e são realmente respeitados como seres filhos de Deus. Então a gente ainda fala, né, que essas casas transitórias é colocada sempre nos umbrais. Elas são colocadas lá nos umbrais e de lá vê aqueles que já estão prontos para ser socorridos. E aqueles que estão prontos para ser socorridos, eles então são socorridos. E é uma coisa que a gente vê que o amor de Deus para conosco, ele não escolhe a quem ajudar. Que beleza, que maravilha isso, principalmente nós que já somos espíritas. Então, aqueles espíritos naquela casa, eles ficam lá transitoriamente. Eles ficam amparados, orientados e têm a liberdade de escolher que caminho que ele vai seguir. Depois que ele é orientado, ele diz assim, vamos ver que caminho agora que ele quer seguir. Olha, eu não quero o socorro de vocês, eu prefiro continuar como eu estou. É respeitado o livre-arbítrio dele. Muitos, eles tiram ele do umbral, levam para um ponto desse de socorro, limpam, lavam, faz tudo para ele, e ele fica um tempo, depois ele chega perto daquele dirigente e diz assim, eu gostaria de voltar para o umbral. Eles deixam ele voltar. Até que um dia ele pode chegar lá e pedir para sair. Mas aí, até lá, eles têm que aceitar o que ele quer. Então, quando também ele se adapta a uma nova vida, os espíritos são encaminhados a colônias. Aí até, depois que eles passam lá, aí sim, quando eles chegam na colônia, eles já aceitaram ir para a colônia, eles começam a fazer um estudo necessário para a evolução de cada um, de acordo com aquele aprendizado. Mas todo mundo vai entrar numa mesma sala de aula? Não. Quem está no primeiro ano vai fazer o primeiro ano. Quem está no quinto ano, continua no quinto ano. Então, além do umbral ser sombrio e triste, é uma região abençoada, aonde é ali que o espírito vai expurgando o que ele fez na terra. Então ele é necessário, porque lá é o ponto onde você expurga, é o lugar onde você limpa o teu corpo perispiritual para seguir para uma colônia onde você possa estar melhor. Então é um lugar de transição, onde todo o espírito que estão no umbral vão ser socorridos. Nenhum espírito vai ficar eternamente no umbral. Todos eles vão ser socorridos. E hoje, a gente acha que ir para o umbral é um castigo. Não, gente, não é não. É um mal, se for mal, seria mal necessário. Então vamos fazer uma coisa, tem uma pessoa doente, a gente não leva para o hospital, quem é que gosta de um ambiente de hospital? Mas é um mal, se for mal, necessário. Você tem que ir para lá, você tem que passar por lá. O espírito vai para o lugar aonde ele está melhor e aonde a sua vibração cai melhor naquele estado. Mas ele vai evoluir aonde ele estiver. Não tem esse daqui ou dali. Quando o André Luiz esteve no umbral, ele passou fome, passou sede, frio e perdeu a noção do tempo. Aí ele já estava tão agoniado que ele vagando, sofrendo, os espíritos xingando ele falou assim, mas deve ter um senhor da vida. Aí ele se pôs de joelho humildemente
e começou a rezar o Pai Nosso, que ele lembrou. A partir do momento que ele rezou o Pai Nosso, ele foi socorrido. Aí dali, quando ele foi socorrido, ele vai para o nosso lar, começa a fazer um trabalho lá e tudo, e ele disse, mas na terra eu era médico. Mas lá ele só serviu para ser ainda um enfermeiro. E deve ter dado graças a Deus, até porque ser um enfermeiro no nosso lar é um cargo altíssimo. E vamos ver que a gente pelo menos arruma um cargo de faxineiro. Primeiro, que para entrar lá já vai ser difícil. Então eu acho que você não deve lá levantar a cabeça, mas eu fui engenheiro, estudei isso. Não, não, não. Cala a boca e vê o que eles vão te dar. Se te der uma vassoura, uma coisa eu tenho certeza, se vocês chegarem no nosso lar, você não vai sair voando com a vassoura. Porque que já entrou lá dentro, já tem algo bom para dar. Então, por enquanto, a gente fica por aqui hoje. Mas nós vamos dando sequência a essa palestra até terminar, esgotar esse assunto. Fique com Deus e até a próxima.